abençoe os irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é um privilégio novamente estar aqui, né, para mais um programa Momento de Conversa. Está aqui conosco o irmão Rafael Oliveira. Abençoe os irmãos. Amém. Aqui está o irmão também João Gabriel. Abençoe. E irmão Rafael, dê sua saudação. Amém. Queria agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade que Ele tem nos dado, né, de estar aqui unido falando mais uma vez da palavra dele, né? E nós sabemos que este tempo que nós estamos vivendo o circo cada dia está se apertando. Nós sabemos que não falta muito tempo para a nossa saída dessa terra. Verdade. Então, nós estarmos aqui em companheirismo com a palavra, né? O profeta fala, né, que nos últimos dias para nós se manter unidos, né? E nós estamos usando esse canal para ministrar a palavra do Senhor, para nós estar todos juntos, né, comendo da palavra, né? Nós não podemos estar reunidos fisicamente, mas nós estamos reunidos pela fé e pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos, que esse programa possa ser uma bênção na vida de cada um dos irmãos. Amém. Irmão João Gabriel. Deus possa abençoar cada um dos irmãos nessa noite, manhã ou tarde. Que esse assunto possa ser uma bênção na vida dos irmãos, como eu creio que foi para cada um de nós aqui que lemos essa mensagem, esse tema, né, indo além das concepções intelectuais. Que nós sabemos, né, como o Rafael, é um tempo que nós temos que ir além das concepções intelectuais. Sim. E eu creio que esse tema vai abençoar cada um dos irmãos, esteja em espírito de oração por nós, e que Deus possa abençoar a cada um neste momento. Amém, amém. Então, irmãos, como o irmão João Gabriel disse, nós iremos abordar um tema, né, o nome desse tema é Indo Além das Concepções Intelectuais. Né? Para nós darmos início a esse programa, né, a gente entender um pouco melhor o que é uma concepção intelectual, o que é um intelecto, né, e o que é a fé, que é contrário ao intelecto, embora seja, entre aspas, parecido, né, porque o diabo ele vem dessa maneira, né, pela fé intelectual, e fazer com que o crente creia que ele tem fé. O profeta ele faz na mensagem de demonologia, né, que ele diz, eu creio em cura divina, mas eu creio que isso não é para mim. O profeta fala, isso é fé intelectual. Vou passar por irmão Rafael, ele está explicando um pouco sobre o que é o intelecto, né, e essa diferença. Rafael? Amém. Só antes de eu iniciar, né, eu vou falar o que é o intelecto. A gente poderia ler a escritura que o profeta ele cita na mensagem, né? Sim. Se o irmão Mateus ele puder ler para a gente, São Marcos capítulo 11, no versículo 23. Sim, justamente. Diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lance no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém. Então, esse tema que Deus tem colocado nos nossos corações para ministrar aos irmãos, né? Assim como tem nos ajudado, nós cremos que vai abençoar os irmãos, né? Que é indo além das concepções intelectuais, né? O que é o intelectual? Eu estava meditando, né, hoje pela tarde, e eu estava vendo, né, através das pesquisas, o intelectual é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu penso em minha mente. Tipo, uma pessoa que ela não tem Deus, ela vive totalmente pelo seu intelectual, que é aquilo que ela pensa. Então o profeta ele fala muito disso, né, nesta mensagem, né, que a gente vive pelo intelectual, mas nós sabemos que nós cristãos, que somos nascidos de novo, nós sabemos que nós não temos que viver apenas pelas concepções intelectuais, porque nós sabemos que se eu penso de uma forma, por exemplo, mas às vezes a forma que eu penso não é a forma que Deus ele tem provido para nós, né? Então Deus ele tem um caminho, uma maneira provida para nós, e às vezes nós tentamos seguir por outro caminho, assim, né? Pela forma que eu penso. Tipo, vamos conectar aqui, por exemplo, que eu estou começando a empreender. E o empreendedor, para ele ter um caminho mais ágil, ele tem que ter, vamos supor, um mentor para estreitar o caminho dele. E o mentor, ele dá a direção correta. Sim. Mas você não tem que ficar apenas no que eu penso ser isso,
porque senão você não vai seguir o caminho correto que ele te ordenou para você chegar talvez mais rápido e um caminho mais fácil que você não vai ficar precisando dar várias voltas, né? Então, basicamente é isso, né? Indo além das concepções intelectuais, é você buscar, por exemplo, nós que somos cristãos, nós estarmos buscando o que Deus tem a dizer sobre aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Até eu quero ler um parágrafo aqui que o profeta ele cita na mensagem Creia de Coração, que é a mensagem que nós estamos se baseando, que ele diz assim, ó: bem, parece então, pensando nessas coisas, que poderia haver um lugar através da leitura da palavra, pela fé, que irá além das concepções intelectuais. Jesus disse: se tu disseres no teu coração, agora ficamos todos frustrados em nossas mentes. Nós saímos e dizemos: eu vi aquilo ser feito, sim, eu. De vez em quando isso simplesmente salta, pula e assim por diante, mas parece que isso não pode se mover corretamente. É porque tentamos misturar o intelectual com o sobrenatural. Eles não têm nada a ver um com o outro, de modo algum. O intelectual dirá uma coisa e o sobrenatural dirá outra. E qualquer homem que é dirigido pelo Espírito de Deus não pensa em nada intelectual, mas ele é dirigido em seu coração através do Espírito de Deus. Então, nós sabemos que o cristão, nós que somos nascidos de novo, ele não tem que ser dirigido pelo seu intelecto, porque eu gosto até muito de uma mensagem que o profeta ele pregou, né? Os irmãos me ajudam a recordar. Perfeita força. Isso, eu sempre esqueço o nome dessa mensagem. É perfeita força, perfeita habilidade, né? Que lá tem muito a ver sobre com o intelectual, que o profeta diz, né? Que às vezes nós tentamos pensar da nossa maneira, mas o profeta diz para nós não se acabar dando mal, né? Se nós queremos viver do sobrenatural, nós temos que tirar tudo que há dentro de nós e deixar o Espírito Santo entrar em nós e habitar em nós, né? Eu até quero mostrar isso aqui que o profeta cita na mensagem. Deixa eu apenas achar o parágrafo aqui. Que lá no parágrafo 45 da mensagem Creia de Coração, o profeta diz assim, e agora observe: tenho visto isto operar, e pensar que se você entra em contato com Deus, chegará ao ponto que não será mais a sua voz, não serão mais os seus pensamentos, isso se tornará um pensamento e a voz de Deus. Amém. Você é apenas uma videira, ou melhor, semente de um ramo, somente de um ramo. Ele é a videira. É o seu espírito que entra e energiza, contanto que você possa se manter fora do mundo. Ele preencherá. Então você poderá ser uma testemunha, exatamente como a Arca de Noé foi testemunha, como Jesus foi uma testemunha de Deus. Então, mais uma citação, né? uma aprovação que uma aprovação que o profeta cita, né? Sobre nós não vivermos apenas do intelecto, mas nós crermos que o Espírito Santo ele está aqui para nos direcionar, né? Nós temos que nos render completamente, porque nós somos seres humanos, nós somos cheios de dúvidas. Às vezes nós duvidamos daquilo que Deus ele tem preparado para nós. Então o que nós temos que fazer é sair da frente para que o Espírito Santo possa operar, né? Passa a palavra para o irmão Mateus. Amém, amém. Perfeitamente, irmão Rafael. É até algo que o profeta ele cita, né, em uma das mensagens da série de demonologia. O profeta fala que a fé intelectual, né, é o conhecimento de Deus que não desceu para o coração. É aquele conhecimento que ele fica na mente, né? Só que ele tem que descer para a alma, né? Aquele conhecimento somente na mente da pessoa, ela não tem o efeito que a palavra tem, a eficácia que a palavra tem. Se ela fica só com aquele conhecimento intelectual, né? Se o profeta fala, ela tem que descer para a alma, ela tem que descer para o coração, né? Porque senão ela se torna apenas um conhecimento de Deus, o profeta cita, né? Nessa série de demonologia, ele fala, principalmente desse exemplo que eu dei no começo, né? O profeta fala do homem que fala, eu creio em cura divina, mas eu creio que isso não é para mim. O profeta fala, isso é apenas o conhecimento de Deus no espírito, na mente, né? E não que não desceu para o coração, porque uma coisa de você dizer que você não crê, você dizer que você crê, mas você dizer que aquilo não é para você, é uma bênção de Deus que não é para você, porque aquilo não desceu na sua alma. Dá mais um comentário a respeito sobre esse assunto, irmão Gabriel? Certo.
maravilhoso que os irmãos estão falando. O irmão Brando, ele até cita um exemplo, se eu não me engano, na mensagem para que foi dado o Espírito Santo. É alguma dessas, o que é o Espírito Santo ou para que foi dado o Espírito Santo. Ele dá o exemplo da melancia, do rapaz que ele só sabia como que a melancia era verde, que ela era meio oval assim, né, um pouco redonda, e ele só sabia disso, sabia da cor dela e tudo mais, só que ele nunca tinha comido, e quando ele comeu aquela melancia, depois ele quis mais e mais e mais. Isso é maravilhoso para nós sabermos que quando nós provamos mais do Espírito Santo, né, saímos do intelecto, né, porque nós sabemos. Vem as pregações e tudo mais, e a gente entende aquilo intelectualmente, mas aquilo tem que descer pro coração. Quando aquilo desce pro coração, a gente quer mais, mais, mais. Mas para prosseguir aqui, eu quero usar um pouquinho do parágrafo 11. O Brana diz assim: pois se você observar nossa lição escriturística, Jesus disse: se disseres em teu coração, não no seu intelecto, isso nunca dará certo. Não importa o quanto você tenta fazê-lo funcionar, isso não funcionará, porque é intelectual. Isso tem um fim. O irmão Brana fala, ele mostra que o intelecto ele tem um fim. Mas quando qualquer coisa é eterna, ela não tem fim. Ela não tem nenhum começo. Quando qualquer coisa com um fim, qualquer coisa com começo terá um fim. Mas só uma coisa que não tem começo. E somente Deus não tem começo. E nem fim. Então, para ter essas coisas que têm um começo, teria que haver algo sem começo, para principar o começo. Isso é maravilhoso, como o Brando ele nos mostra que o intelecto ele tem um fim. Enquanto nós temos uma fé intelectual, por exemplo, da cura, ela vai acabar um momento, se nós temos uma fé intelectual, vai chegar um momento que falar, não tem como mais. Ou para tantas outras coisas. Essa fé intelectual, esse crer intelectual, uma hora ele acaba. Por isso que nós temos que ter a fé genuína, porque ela é eterna. É como o irmão Rafael estava falando ali, né? O intelecto não tem nada a ver com o sobrenatural. O sobrenatural ele é eterno, o intelectual ele tem um fim. Mas eu gostaria de ir um pouquinho mais para baixo aqui, ler mais o parágrafo. O irmão Brana diz, no parágrafo 16, o irmão Brana diz assim: se o médico disse isso e aquilo, agora, se você tentar se iludir sobre isso, não funcionará. Se você tentar argumentar isso em sua mente dizendo, sim, a palavra de Deus é correta, eu creio nela, creio que isto acontecerá, eu penso assim. Agora, se isso é intelectual, é melhor você parar de pensar nisso. Até que algo desça em seu interior e diga que isto é assim. E isto é tudo que há nisso. Não existe demônio suficiente no inferno que poderia tirar isso de você. Olha aqui, isso é tremendo. É algo interno chamado coração. Amém. É ali onde a verdadeira fé encontra o seu lugar de descanso. Os intelectuais tentarão argumentar sobre isso, agora sejamos apenas razoáveis. Mas não existe discussão na fé. Ela tem apenas uma coisa, e esta é: a palavra de Deus é correta. É aí onde a alma firma os seus pés e descansa eternamente, pois assim disse Deus, sem engano, mas conhecendo isso. É indo além das concepções intelectuais, é chegando nesse sobrenatural, né? Nessa fé eterna. Pois quando você alcança a fé genuína, esse sobrenatural, como o Bruno falou, não tem demônio nenhum que pode te parar. Não tem demônio nenhum que pode te desanimar ou fazer tal coisa. Enquanto você está com uma fé intelectual, enquanto você está caminhando sobre suas concepções intelectuais e não está firmado na palavra que é eterna, a gente não vai chegar em lugar nenhum. É como o irmão Rafael falou, vai ser um caminho com fim, né? E a gente está caminhando para um caminho rumo à eternidade, né? Mas eu volto a palavra para o Mateuzinho aqui. Amém, amém. Tremendo, né, meu irmão? Tremendo. Como o profeta, ele aborda esse assunto, né, nessa mensagem. Inclusive, tem até uma história dentro dessa mensagem, que a mensagem nós estamos abordando, a mensagem creia de coração, né? Que o profeta, embora não contar em termos, o profeta ele aborda uma história que exemplifica muito essa questão das concepções intelectuais e da fé genuína que é a alma, né? O profeta ele começa a contar a história de uma ponte, né? Que alguns homens, se não me engano, na Austrália iam construir uma ponte e começaram a estudar o solo daquele lugar onde eles queriam construir a ponte. E o pessoal dali começou a olhar e falou: pá, isso aqui é uma areia movediça, não tem como você construir uma ponte aqui, né? Sim. Qualquer coisa que construir aqui vai cair, não vai sustentar por causa do solo, né? E até cita que se um pato pisasse ali, ia cair. E aí chegou um homem, o profeta conta, né, se não me engano, em inglês, e ele começou a estudar, ele chegou lá e começou a estudar o solo, e começou a estudar tudo como que era, né? Aquela areia, como que era aquela parte onde queriam colocar aquela ponte. E esse homem chegou diante daqueles
vamos dizer assim, aqueles estudiosos, né, daquele solo, aqueles estudiosos intelectuais daquele assunto, né, e falou, não, eu consigo construir essa ponte, né, e aí aquele pessoal, o profeta até conta, né, que eles começaram a debochar daquele camarada, falou, rapaz, mas se uma galinha, né, um pato passar ali, vai derrubar, se um cachorro passar e latir, vai vibrar e vai cair, né, o profeta continua contando, o profeta disse que aquele homem, naquele estudo, ele chamou, quando ele foi construir, ele chamou os melhores tratoristas, né? Os melhores engenheiros, tudo que era de melhor ali. O profeta até cita, né, que é a mesma coisa que Deus faz na igreja, né? Deus, ele não só chama, mas ele capacita os melhores, coloca a sua posição, né? Para que chegue aonde ele quer chegar, né? E aonde aquele homem queria chegar não era areia movediça, mas era chegar em uma rocha que estava abaixo daquela areia movediça, né? E é o que o profeta ele começa a contar essa história, e nós conseguimos observar que essa areia movediça é as nossas concepções intelectuais, é as nossas concepções humanas, né? Só que a gente tem que chegar e se a gente colocar a estrutura da nossa fé em cima dessa areia movediça, essa ponte vai cair, né? Essa edificação vai cair, né? Não tem um firmamento absoluto, né? É algo que se move, né? Uma areia movediça é algo que se move, é algo que não é estabilizado, é como aquela parábola, né? Jesus contou daquele homem que construiu sua casa na areia, que construiu na rocha, né? É o mesmo tipo, a gente observa que o que o profeta está querendo dizer com essa história, né? Ele tá dando um exemplo de uma concepção intelectual. A concepção intelectual é aquilo que se move. E nós sabemos que dentro da Escritura diz que tudo que poderia ser movido nesse tempo seria movido. Mas havia um reino que não seria abalado. Essa é a rocha, né? Esse é o lugar inabalável que está além, né? Além da areia movediça, está mais profundo da areia movediça. O intelectual são as pessoas inconstantes, né? Sim. Uma hora ela pensa uma coisa a respeito da palavra, outra hora ela pensa outra. Exatamente. O Bruno até fala das pessoas flexíveis e inflexíveis, né? Sim. É o homem que ele caminha pelo intelecto, ele é um homem flexível, qualquer coisa já balança ele. Porque uma vara de bambu, né? Qualquer evento ele vai pra lá e pra cá. Justamente, essa história, o profeta, ele né, trazendo a história desse homem, ele mostra que esse homem ele achou um lugar para ele firmar aquela construção. Exatamente. Que era uma rocha que estava mais fundo que a areia movediça, né? É um lugar que está além das concepções intelectuais. E a gente vê que Deus ele nunca trabalhou por obra intelectual, né? Não, nessa mensagem mesmo, o irmão Brando ele dá o exemplo de Noé. Noé lá, ele construiu da pior madeira, assim, se fosse construir um barco, o irmão Brando até fala, né? Jogasse aquela madeira lá, aquela madeira afundava. Ele escolheu a pior madeira ali para eles trabalhar. O que desafia o intelectual. Exatamente. Eu acho que o irmão Brando ele até fala nessa mensagem que Deus, as coisas que ele faz parecem loucas pros homens. A mente intelectual. Exatamente. E aí o irmão Brando ele mostra que eles escolheram uma madeira que cheia de buraquinhos, né? Cheia de buraquinhos. E aí depois, né, claro que ele fala para passar aquele betume ali, aquela madeira ela fica inabalável, mas o tremendo disso... Fica que nem aço, o profeta chega a dizer. Exatamente. Que a gente vê que até nós estarmos aqui não é nada intelectual, é o sobrenatural. Porque Deus ele escolheu as piores pessoas para estar aqui. Pessoas assim que nem merecia. A gente aqui nem merecia estar aqui, ele escolheu nós e firmou no absoluto. Fora do intelectual, né? Além das concepções intelectuais. Isso é o importante da gente não viver no intelecto, né? Porque, que nem o profeta Moisés estava citando, sobre a arca de Noé, que era cheio de furinho. Às vezes somos nós, né? Quando entramos na mensagem, apenas com o nosso intelecto, é cheio de defeitos, cheio de buraquinhos. Né? Mas a partir do momento que nós começamos a nos retirar e deixar que o Espírito Santo habite dentro de nós começamos a viver do sobrenatural e automaticamente esses buraquinhos eles são tampados, né? É verdade. E até tomando essa parte do betume, né, vamos dizer assim, você observa que a madeira era uma, mas o betume era de outra árvore. O que tampava esses buracos, né, vamos dizer assim, o que tampava, o que vencia essas concepções intelectuais, que vencia o pecado, né, é tudo a vida que era tirada de outra árvore, né? Então, o que nos faz vencer também é a vida que é tirada de outro homem, a vida que foi tirada de um outro homem, a vida que foi tirada do Senhor Jesus Cristo, o sangue que foi tirado do Senhor Jesus Cristo. Né? É somente o Espírito de Deus, é somente a graça de Deus, a palavra de Deus que nos detuma, por dentro e por fora. Né? Por dentro e por fora. E para prosseguir um pouco mais nesse assunto, irmão Rafael, nos fala um pouquinho
sobre como a gente, né, embora a gente estamos até falando um pouco a respeito de já, mas como a gente romper essa barreira do intelectual, como a gente vencer essa maneira intelectual de pensar e chegar, né, nesse inabalável. Amém. É muito tremendo esse assunto, né? Até justificou os irmãos que sempre estão meio que dando risada assim, porque a gente vê o assunto se fluindo assim, né? A gente que Fica estamos ali, feliz, nós percebemos que não é nós que estamos falando, né? Porque nós sentamos aqui na mesa e nós falamos, no decorrer da semana, né, o irmão Matheus ele fala, nós vamos falar sobre tal assunto, nós vamos, estudamos a mensagem e cada um vem aqui, vem aqui e lê uma mensagem, né? Nós não direcionamos, você vai falar isso ou aquilo, né? Né? Deus que vai direcionando, né? A gente vê o assunto fluindo assim. Isso, de certa forma, deixa a gente alegre, assim, né? Porque nós sabemos que nós estamos sendo abençoados, também o povo de Deus está sendo abençoado. Amém. Mas, voltando ao que o irmão Mateuzinho ele tinha perguntado, né? Como que nós podemos vencer esse intelecto, né? E durante quando eu estava meditando, né? Sobre esse intelecto, aquilo que nós pensamos, e o profeta, várias mensagens ele cita, né, que nós temos que ir além do nosso intelecto. O que é ir além do nosso intelecto? Porque, veja, com o nosso intelecto, nós começamos a descrer da mensagem, a duvidar. Porque é isso que a mente humana, ela não é perfeita, ela foi criada para isso. Às vezes nós na vida natural, aí fora, nós duvidamos das coisas, mas será que aquilo vai dar certo? Será que é aquilo outro? Mas nós temos que ir além da mente humana. É isso que o profeta ele quer dizer. É ir além do que aquilo que eu penso da palavra. Porque se eu tentar, por exemplo, eu vou pegar a Bíblia aqui com o meu intelecto, eu vou entender só o raso aqui. Não vou entender nada com o meu intelecto. Então, ir além da concepção humana. Então, como que nós podemos vencer o intelecto? Através do jejum, da oração, retirar eu, o próprio Rafael, né? Porque eu sou o meu próprio inimigo. Então, o que eu preciso vencer é minha mente, os meus pensamentos, para que se consagrar, para que Deus ele possa habitar em nós começamos a viver do sobrenatural, né? E deixar que Deus ele habite dentro de nós. Por que eu citei o jejum e a oração? Porque quando nós estamos no jejum, na oração, você está sacrificando o seu corpo. Então você está, por exemplo, eu estou com vontade de fazer aquilo, mas você não pode, porque você está em um jejum lá, eu quero comer tal coisa, mas você está em jejum, então você está sacrificando o seu próprio eu para que Deus ele possa entrar e habitar dentro de você. É verdade, amém. E até algo assim, irmão Rafael, que a maneira da gente ouvir Deus, muitas vezes a gente enfraquecendo nós mesmos, né? Às vezes a gente dá tanta ênfase pelo que o nosso próprio eu diz, né? Que às vezes nós ficamos até surdos porque Deus muitas vezes quer nos falar, né? Às vezes a gente nos vê, por exemplo, em algumas provas, que depois lá na frente a gente passa, rapaz, mas Deus tentou me avisar disso, velho. Mas a gente estava, né, ouvindo tanta gente mesmo que a gente não conseguiu ouvir a Deus. Então até é interessante que o irmão falou a respeito do jejum da oração, porque é a maneira da gente enfraquecer o nosso eu, né, e dar liberdade para que Deus fale conosco e estar mais sensível também ao que Deus quer falar, né? Porque é só ouvindo Deus mesmo, né, que a gente consegue romper essas barreiras, né? Entrar no sobrenatural, né? Fala um pouco mais a respeito disso, irmão João Gabriel. É tremendo, irmão Brano. Eu estava vendo um parágrafo aqui, o irmão Brano ele diz assim, ó: as obras de um homem declaram o seu caráter. Cristo era a obra de Deus e Cristo declarou o caráter de Deus. Seu sentimento para com os enfermos, sua ansiedade para salvar almas, até ao ponto de dar a sua própria vida, a obra de Deus. O caráter de Deus foi declarado em Cristo, e se você simplesmente puder esvaziar os seus próprios pensamentos intelectuais e dar a Deus caminho livre, ele pode declarar o seu caráter através das obras de sua produtividade. A Mambrana fala: se esvazie, tire o mundo, tire suas dúvidas do caminho. Se você vem ao altar para receber oração e diz, eu vou subir e ver se ficarei curado, vou vendo o que vai dar, Deus nunca poderá declarar suas obras. Você tem que tirar os seus próprios pensamentos do caminho e deixar que Ele te preencha. Olha como o Brana fala, você tem que tirar
as suas obras, os seus próprios pensamentos do caminho e deixar que ele te enche. Isso como o Rafael citou sobre o jejum e oração, porque Deus ele opera nas nossas fraquezas, né? É tanto que a mensagem perfeita força, perfeita debilidade, o Bruno fala justamente isso, né? Deus ele sempre vai operar nas nossas fraquezas. A gente fica fraco, ele entra bem naquela fraqueza ali e ele trabalha. Mas isso, como o Mateuzinho falou, é tremendo, porque sempre quando está para acontecer alguma coisa ruim, assim, dizendo, nas nossas vidas, Deus ele sempre avisa a gente. Ele sempre avisa, mas intelectualmente a gente olha para aquele aviso e às vezes fala, não, acho que... Tu não dá nem atenção, né, velho? Fala, não, acho que não é, né? Às vezes ele vem em forma de sonho, em forma de algum irmão, assim, alguma conversa. Você fala, não, acho que não é não. Daí depois dá errado, aí você olha lá atrás e você vê que Deus ele te avisou. Mas só que o seu intelecto fez que você não desse atenção para aquilo. Isso, como o Rafael e o Mateuzinho estavam falando, é tremendo, porque quando a gente se esvazia, tira todos os nossos erros, né? Tem até um hino que fala prisioneiro, e nesse hino ele mostra que o seu maior inimigo é você mesmo. São os seus próprios pensamentos, é você mesmo. O que você tem que fazer é se esvaziar completamente disso e estar conectado com a mente do autor da vida. Tá conectado com a mente de Deus. Porque aí você rompe todas as barreiras e alcança, né, essa fé sobrenatural, essa fé eterna. Porque o irmão Bruno ele fala, né, o intelecto ele tem um fim. Só que o que não é intelecto sobrenatural, ele é eterno. É Deus, né? É Deus, é o próprio Deus conectado com a mente de Deus, com a eternidade. Amém. E é algo interessante, né, meu irmão? Se a gente for observar o que o profeta nos ensinou em muitas coisas, né? Ele vem mostrando quem é você, né? Quem é você? Você é este corpo, você é seu espírito, você é sua alma. Quem é você? O profeta vem e nos mostra que nós somos um atributo eterno da divindade de Deus. Né? Quem é esse atributo eterno? É sua alma. Aí o profeta chega e diz bem assim, fala, você não pode habitar em dois corpos, mas você pode ter duas naturezas no mesmo corpo. É verdade. Algo tremendo. Você nasce de novo, você tem um novo nascimento, você tem a natureza de Deus, mas sua natureza de Deus está batalhando contra sua natureza do nascimento carnal. Né? E é desse nascimento carnal que provém essas concepções intelectuais. Né? E o diabo, meu irmão, é uma coisa assim que o profeta até vem mostrando, que nessa hora, o espírito de Cristo é tão parecido, que ele caminharia lado a lado ali. E o profeta fala, o diabo ele vai levar as pessoas a crer em algo, e não vai fazer com que elas reconheçam, porque elas vão estar tão cegas crendo naquilo, né? Porque as suas concepções intelectuais estão ligadas ali, porque é uma fé intelectual, uma fé que não desceu pro coração, o profeta diz, né? Exatamente. O profeta diz, então, é uma batalha, vamos dizer assim, tanto contra demônios, contra você e sua natureza. Sua natureza no nascimento espiritual, né? Que o profeta fala que você recebe a natureza quando você nasce de novo, e a sua natureza no nascimento carnal. Né? São uma batalha ali. É que nem aquele sonho que o profeta fala do índio, né? Que tinha um cão branco e um cão preto. Né? Mas quais desses cães pretos da Bíblia? Mas qual desses que ganhou a luta? Qual desses que ganhou a batalha? Falou, que ganha a batalha é aquele que alimentar mais. Se a gente observar essas coisas, como que a gente consegue vencer essas concepções intelectuais? Qual cão que você está alimentando mais? Qual natureza você está alimentando mais? Perfeito. Qual dos dois você está dando mais alimento? Qual dos dois você está dando, vamos dizer assim, mais nutriente? Porque aquele que tiver mais nutriente é que vai ter mais força, é que vai vencer o cão de batalha. O profeta chega até a dizer que muitas vezes tem crentes nascidos de novo, mas estão cometendo os mesmos erros já. Mas por que estão cometendo? Porque não estão alimentando a natureza correta. Ou estão deixando de alimentar e fortalecendo a outra. Então a gente tem que fortalecer a nossa alma. Penso eu, né? A gente tem que fortalecer com a palavra de Deus, fortalecer com a verdade de Deus, ainda mais. Que olha que privilégio que nós temos. Né? Nenhum de nós, penso eu, nasceu sabendo que veio um profeta na terra. Mas olha o privilégio que Deus me deu de reconhecer sua palavra, de não negar sua palavra, de não ser um rejeitador de sua misericórdia. Né? E para encerrar, vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, irmão Rafael? Amém. Sobre essa batalha? Amém. Estava observando uns comentários aí, né? E me veio dessa mensagem perfeita força, perfeita debilidade, veio acendeu uma luz aqui, né? De uma frase que o profeta cita, né? Quando penso que estou fraco, é aí que estou forte, né? Mas, assim, eu creio que os irmãos estão entendendo o nosso ponto de vista, né? Que nós cremos que todos aqui são águia, né? Às vezes nós soltamos um ponto aqui, outro ali,
até por causa do tempo, né? Nós queremos falar tudo de uma vez. Muita coisa. Então nós soltamos um aqui, então nós aconselhamos, né? Você que está assistindo, se você quiser, pausa um pouquinho o vídeo, reflete sobre aquilo que nós citamos, depois vai um pouquinho para frente, até para os irmãos entenderem melhor, né, o que nós estamos falando, né? Sobre o que eu citei lá no começo também, quando penso que estou fraco é quando estou forte, né? E para quem que nós estamos fortes? É para Deus, porque quando é aí que Deus pode habitar. Quando eu penso que estou fraco é quando estou forte, né? É sobre o mentor que eu citei lá no começo. Nós somos, vamos supor que nós somos um iniciante aqui na batalha, e nosso mentor é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós não temos confiança, porque através da nossa mente intelectual nós ficamos pensando, puxa, mas e lá na frente pode acontecer isso e aquilo, mas o seu mentor, ele já passou por aquele caminho, então ele sabe como trilhar aquele caminho. Então, por isso que nós temos que viver do sobrenatural. E o mentor, assim, você tem que se abrir para que ele possa passar o conhecimento dele para você. Então, aí ele vai ter confiança que o que você está fazendo é certo, porque ele sabe que o que você está fazendo é aquilo que ele te ensinou. Então, eu estava meditando sobre isso, né? Esse tempo que nós estamos vivendo, assim, muitas pessoas, né, se enfraquecendo na palavra, porque nós citamos até em vários programas aqui, porque o tempo de Satanás ele está se encurtando, então ele tem que fazer uma obra muito rápida para ele poder levar o máximo de pessoas que ele possa à perdição. Então nós estamos vivendo no tempo de desunião, grupos para lá, grupos para cá, pessoas fracas, mas o segredo é nós nos tirarmos de cena e deixar que ele possa entrar em cena, porque há muita promessa que Deus ele tem prometido para nós na mensagem, que esses tempos finais nós tínhamos que permanecer humilde, que se nós crescêssemos na palavra nós seríamos salvos, ele nos ajudaria, e com a mente intelectual nós não conseguimos compreender isso, nós ficamos com dúvida, mas será que isso é verdade? Será que isso é aquilo? Então, quando eu estava meditando sobre essa mensagem, né, me veio uma convicção, algo muito seguro, né, sobre que o caminho que nós estamos trilhando, se nós deixarmos ele fazer por nós, é correto o caminho, porque às vezes nós não passamos, que nem um mentor que eu tenho, nós não passamos por aquilo e nós achamos que, será que Deus tem prometido isso para mim mesmo? Mas só basta nós confiarmos que o resto ele fará por nós, né, para nós chegarmos juntos do outro lado. Amém, amém. E é verdade, né, meu irmão? Muitas vezes, quando o profeta diz, né, se a gente se encontra muito forte, a gente acha que a gente está forte, a gente acha que a gente, por um momento, é autossuficiente e não deixamos Deus trabalhar, né? E a própria Escritura diz, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Quando nós estamos fracos, debilitados, quando nós olhamos e vemos nada em nós, é que a gente consegue reconhecer que Deus é tudo, né? Isso é tremendo. Fale um pouco mais sobre nós. Vamos encerrar, irmão. Isso fez lembrar de algo que como o Brana fala na mensagem que é tremendo. Eu tava comentando com o irmão Elifas ontem, e a gente vê, né, que com o tempo houve uma grande evolução na forma de locomoção das pessoas, né? Primeiro começou com a carroça, né? Carro de boi e tudo mais, depois passou pro carro, depois veio o avião, e agora a gente está no tempo do foguete. A irmã Brana, na mensagem Contagem Regressiva, ele fala assim: a carroça era o tempo de Lutero, quando Lutero ele veio com santificação, né? Justificação. Quando Lutero ele veio com justificação, era a carroça ali andando um pouquinho devagar, mas estava andando um pouco. Aí vem João Wesley com santificação. A santificação já era o carro, né? O meio de locomoção já aumentou um pouquinho mais, né? Já ficou um pouco mais rápido. Aí veio os pentecostais com o Espírito Santo, né? Batismo do Espírito Santo. E aí eles romperam já algo que estava na terra e já foram para o céu, que era o avião, né? Veio o avião. E agora na era do astronauta, né? Nós temos o foguete, tem vindo a abertura da palavra, né? E eu estava conversando com o Molifas e isso é tremendo, porque intelectualmente, principalmente nessa era de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo essas pressões, parece que nós estamos sozinhos, né? Parece que você está fraco, parece que, não sei, parece que, poxa, todo mundo me deixou sozinho, não sei o que está acontecendo. Só que eu estava pensando, e o foguete, quando ele sai e rompe uma atmosfera, ele fica sozinho.
Ele fica sai ao sozinho. redor. Ele sai assim e não vê mais nada. Quando ele rompe a atmosfera, ele não vê mais nada. Então, quando nós nos sentimos sozinhos, eu lembro até uma vez que o irmão Samuel, na época que ele pregava, ele disse assim. Ele falou que quando nós sentimos sozinhos e parece que Deus não está ouvindo a gente, é ali que Deus está mais perto da gente. Quando a nossa oração está mais difícil, assim, muita coisa vindo assim, parece que você não está conseguindo orar, é ali que Ele está te escutando. Então, quando parece que nós estamos sozinhos, intelectualmente falando, parece que a gente está sozinho, né? Parece, poxa vida, todo mundo deixou, mas só que espiritualmente você rompeu uma atmosfera. É só você e Deus. A terceira puxada é isso. A terceira puxada ela não é para o intelecto. Ela não é para o intelecto. A terceira puxada não é algo intelectual. É só você e Deus. É você sozinho ali no seu quarto. É você sozinho ali sem se basear na fé de alguém. Sem se basear na experiência de algum irmão e tudo mais. Mas é seu. É algo sobrenatural. É algo eterno. É como o irmão Brana quando ele ressuscitou aquele peixinho. Se fosse intelectualmente olhando, aquele peixinho estava todo extraviado ali. Ele não dá. Mas ele veio uma voz. É uma voz daquele tutor interior, né? O Espírito Santo falou, dá vida pra ele. Aí o irmão Branham fala, peixinho te dou a vida. Aquele peixinho que tá com as tripas tudo pra fora aqui, foi e saiu nadando. Então, nada nessa terra, e no momento que nós estamos vivendo, nesse momento nós temos que entender uma coisa. Nós não caminhamos por uma visão intelectual. Não é porque às vezes parece que as coisas estão difíceis que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou. Não, na verdade é que você rompeu uma atmosfera. Você saiu de todo o intelecto desse mundo, tá ali você e Deus. Agora que você tem que aproveitar, tem que jejuar, tem que buscar mais, porque daqui um dia você vai romper esse natural e ir para a eternidade. Então, o segredo dessa era é romper as coisas intelectuais, sair do intelectual e entrar no sobrenatural. É verdade, irmão, é verdade. Até algo que o senhor não está falando em ficar só, né? Quando você só, você observa que a palavra diz que nós somos reis sacerdotes. Né? E quando o sacerdote ele entrava no terceiro compartimento, era só ele e Deus. O profeta até diz isso na mensagem, porque as pessoas são tão inconstantes. Ele fala, o jeito da pessoa acabar com essas inconstâncias é ela entrando no Santo dos Santos. Ela entrando além do véu e fechando as cortinas atrás de suas costas, ficando de frente para a glória da Shekinah. Né? Isso que o irmão falou foi tremendo, porque essa é a pura verdade, essa é a maneira de nós rompermos toda essa questão intelectual, toda essa questão carnal, porque nós não venceremos o diabo com a fé intelectual. Né? Nós temos que romper esse intelectual. Nós não venceremos nem a nós mesmos com essa fé intelectual. Né? Verdade. O profeta cita que a fé intelectual até tem o seu certo poder, né? Mas como até o irmão leu, o intelecto ele é finito, ele acaba, no momento ele acaba, né? Mas Deus ele é infinito. Né? E foi maravilhoso estar com os irmãos, né? O irmão Rafael, com o irmão João Gabriel. Creio que cada um de nós aprendemos um com o outro, né? É algo maravilhoso. E suas considerações finais, irmão Rafael? Amém. Que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos, né? E ficamos com esse, né, que foi citado nesse programa, né? Viver apenas do sobrenatural, né? Eu creio que nós saindo de cena e deixando Deus habitar em nós, nós cremos que nós chegaremos do outro lado com segurança. Né? Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Suas considerações, irmão João Gabriel? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, os irmãos que estão aqui. Que essa palavra possa entrar no coração de cada um dos irmãos e produzir algo aí. Que eu creio que Deus vai abençoar cada um. Dobramos mais uma esquina, né? Amém. Que Deus possa abençoar cada um em seus lares. Ter uma boa noite de sono para os que estarão assistindo de noite, né? Uma boa tarde para os que estarão de tarde, uma ótima manhã. E que Deus possa os abençoar e abençoar a família de cada um dos irmãos. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos, né, que até aqui nos assistiu. Pedimos aí que, se o irmão gostou, que deixe o seu joinha, né, seu curtir, que se inscreva no nosso canal, ative as notificações para os demais acontecimentos do nosso canal e que possa aí continuar, né, dando o privilégio da sua audiência aí em todos os outros programas que a gente teremos aqui para frente pela graça de Deus. Amém. Isso que nós deixamos, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Shalom. Shalom.